Boa noite. Sejam bem-vindos. Esta construção não é a casa de Deus. A casa de Deus é o nosso coração. Nós construímos para que nos reuníssemos aqui. Então, antes disso aqui ser mais importante do que nós somos mais importantes do que isso. E estaríamos reunidos nessa festa cristã, mesmo que não houvesse esse teto. Até debaixo de uma mangueira, num campo. Jesus fazia isso muito no campo. A casa de Deus é o nosso coração. Somos nós que trazemos a presença de Deus nesse recinto. Quando vamos embora, só ficam paredes. Não tem necessidade de Deus aqui estar. Nós vamos falar da cura de 2 cegos, de milagres, como muitos atribuíram. Na realidade, a palavra milagre em si, ela, como nós entendemos que é a derrogação da lei de Deus, não existe. O que existe é algo que nós não compreendemos, mas que um dia a ciência avançará e estaremos compreendendo. Há muito tempo atrás, não explicávamos uma série de acontecimentos. Hoje, com a própria ciência, a física quântica, conseguimos explicar uma série de acontecimentos. E aí começamos a retirar daquilo que chamávamos milagre como algo perfeitamente compreensível. A partir do momento que o ser humano evolui o seu entendimento, a sua ciência, ele percebe que aquilo estava previsto na lei de Deus, que Deus não tem que derrogar, modificar, dar uma exceção, ajustar. Era nós que não sabíamos quando nos enquadrávamos dentro de uma situação que ocorria, uma vez ou outra, aquilo que nós chamamos de milagre. Compreendendo isso, caminhamos e ficaremos enquadrados dentro dessas leis e receberemos aquilo que nós chamamos, há muito tempo atrás, de milagre, como perfeitamente a lei de amor, o amor de Deus para conosco. Então, nós vamos acompanhar o Evangelho de Mateus, é o único que fala sobre essa passagem. Do capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 31, eu vou ler inteiro a passagem, depois a gente volta explicando item a item. Mateus capítulo 9, versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Responderam-lhe eles: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Eu dei um salto para colocar mais um momento onde há curas, e aí nós vamos entender essas curas evangélicas. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e eles os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Voltando ao texto, para a gente ir falando, Jesus era tão incrível nas suas passagens, na sua maneira como utilizava-se dos ensinamentos. Ele poderia ensinar com a mesma atitude o que um homem normal faria, ligado à matéria, completamente cego dos mistérios da verdadeira vida, da vida real, e como é que um homem, ou seja, evoluído, poderia agir da mesma forma. E partindo Jesus dali, Jesus está saindo da casa da filha de Jairo, acabou de fazer uma cura, e dali ele parte. Então, ali já ocorreu um milagre, a multidão já está acompanhando ele o tempão. Seguiram-no 2 cegos. Eu coloquei aqui seguidor, a diferença entre seguidor e admirador.
O seguidor é aquele que crê para ver, e o admirador é aquele que vê para crer. A maioria de nós somos admiradores de Jesus, mas não cremos em Jesus. Tanto que a gente só acredita se vê. Esses admiradores, eles andam um tempo enquanto estão sendo beneficiados de alguma maneira com essa aproximação do Cristo, com esses ensinamentos. Mas se algo lhe diz não, agora não, ainda não, no momento não, imediatamente abandona o Cristo e vamos passar para outro sistema em busca de outros métodos que não levam ao merecimento naturalmente das pessoas. Fazemos isso, algumas pessoas dizem assim: ah, mas lá eu vou conseguir. Como se houvessem vários deuses. O que Deus não dá por João, dá por Maria, dá por Pedro. O que Deus não dá pelaquela religião, dá pela outra religião. Existe religião melhor que religião? Não, todas as religiões são iguais. As sérias, todas nos levam a Deus. Desde que eu me dedique seriamente e me aprofunde nos estudos e entenda, nós vamos ver aqui com essa passagem, quais são as fases para receber uma graça. A graça chega, porque é uma lei e essa lei não dá privilégios, nem presenteia, com pouco pune, nem castiga. Ali estava um seguidor, os dois cegos, eles eram cegos, podemos pensar, cegos do corpo ou cegos da alma. Existem várias maneiras de eu enxergar a mesma coisa aqui nesse texto. Podem ser que existiam duas pessoas cegas do corpo, duas pessoas cegas da alma, do espírito, ou uma só pessoa e mais na qual ela era cega do corpo e da alma. Eu posso entender das duas maneiras. Inclusive, existe uma passagem bíblica que nos mostra a diferença do comentário de Mateus em referente ao comentário de Lucas e Marcos sobre a cura do cego de Jericó. Enquanto os dois dizem que só existiam, Marcos e Lucas dizem que só tinha um cego, Mateus diz que tinha dois. Certo? O que mostra que havia também, em alguns momentos, eles estariam errados, equivocados, alguém deixou de ver algo? Não, é que um queria falar algo a mais daquela passagem. Mateus estava focado em mostrar que existia a parte espiritual do contexto e Lucas e Marcos mantinham-se dentro do acontecimento real. Mateus aqui, que é um chamado divulgador do milagre de Jesus, o Evangelho de Mateus é só isso, divulgar os milagres de Jesus. Então ele estava dizendo que esses dois homens, que pudesse ser um homem cego do espírito e cego do corpo, acompanhando Jesus, dois homens cegos do corpo e cego do espírito, enfim, qualquer combinação que eu quiser, os dois estariam com uma dificuldade, a cegueira de servir Jesus. Mas assim mesmo, eles não deixavam-se contentar com a cadeira de admirador. Eles estavam querendo usufruir do contato com Jesus como um seguidor. Daí a diferença enorme entre muitos admiradores e poucos seguidores. Normalmente, os admiradores buscam o milagre, o benefício. É aquela chamada pergunta tradicional nossa que a gente diz: o que eu ganho com isso? Né? E o que eu ganho com isso? E o que eu ganho de estudar a Bíblia? O que eu ganho de seguir ao Cristo? O que eu ganho de fazer caridade? O que eu ganho? Enfim, os admiradores, para que haja admiração, tem que haver um pagamento. Já o seguidor, ele está em busca de segui-lo para aprender, desenvolver, crescer, se tornar melhor. O admirador é para se beneficiar. Enquanto houver benefício de forma direta ou indireta, direta é quando é comigo, indireta é como alguém perto de mim. Eu estou ali acompanhando esse chamado Jesus, mas sempre nas cadeiras de admirador. Nunca me atrevo a aprofundar, a questionar, a perguntar. A minha crença nunca se estabelece às bases da fé. A minha crença fica sempre na superficialidade da crença. Quem crê, não duvida. Quem tem fé, sabe por que crê. Daí, esses não eram dois homens comuns, né, digamos assim. Eles queriam ser seguidores. Por que dois cegos?
e a utilização adequada do texto, porque nos faz pensar que dois significa união. Gente, quando dois ou mais estiverem de mim falando, ali estarei presente. A pergunta que Divaldo faz a Joana é: então se eu orar sozinho, Joana, Deus não me ouve? Por que o Cristo estaria dizendo quando dois ou mais? Ela diz: lógico que ouve. Só que Jesus queria a união, o trabalho em equipe, nunca individual. E nós tendemos a fazer esses trabalhos também individuais. Normalmente não queremos frequentar os estudos, que é um estudo em grupo, os trabalhos, que é a execução em grupo. Tendemos a querer estudar sozinho, que é um estudo individual. Tendemos a fazer coisas sozinhos, de forma individual. E Jesus, ele intensificava, chamava, cobrava, motivava trabalho em grupo. Ide de dois em dois pregar o Evangelho. Quando dois ou mais, então nós vamos ver sempre a chamada de dois, porque o menor grupo que pode existir é de dois. O menor. Também porque ao orar eu nunca estou sozinho. Está eu e Deus. Tudo bem. Mas então ele estaria estimulando aqui o convívio social. O trabalho em equipe, em grupo, que é muito importante para alcançarmos o reino dos céus. Ninguém vai caminhar sozinho. Nenhuma andorinha faz verão sozinho. Então nós precisamos entender, necessitamos um dos outros. O que eu sei mais, alguém sabe menos, e o que eu sei menos, alguém sabe mais. Quando eu não estou bem, alguém está melhor. Quando alguém cai, eu vou lá e levanto. Então dois, quando um dorme, um vigia. Quando aquele que estava vigilando dorme, outro está desperta. Enfim, em Eclesiastes, que é o livro do Antigo Testamento, do capítulo 4, versículo 9 ao 12, nós vamos encontrar um momento em que fala sobre a necessidade de dois. Então, desde o Antigo Testamento, na época de Moisés, já se falavam chamados de dois para frente. Melhor é serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Ou seu companheiro. Mas vai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A chamada meditação oriental, a yoga, que muitos de nós enveredamos por um caminho alternativo para não irmos no caminho mais próximo, que é o Cristo, então partimos para outros avatares, outras teses, outras linhas, isso tudo para fugirmos da chamada reforma íntima. Então, quando eu faço essas buscas em outras praias, em outras origens, quando somos cristãos, eu estou dizendo isso aos cristãos, aos budistas, a Buda, quando vem para o cristianismo, eu digo, está vindo em outras praias, né? Mas agora, o cristão que parte em busca de outra praia é para refletir o que será que está faltando no seu contato com Cristo. E aí, então, ele nos diz assim, que nessa busca, nessa tentativa, nós podemos encontrar aquilo que buscamos, porque a verdade ninguém é dona dela. Mas se passarmos para observar, e aqui aqueles que já tentaram, que todas as técnicas alternativas que existem no mundo, e que todos os tratamentos alternativos que existem no mundo, e olha que são bastante, não tornaram a humanidade mais feliz, e nem melhor. Temos inúmeros caminhos para seguirem livres, e aqueles que já o seguiram há muito mais tempo, também não encontraram a chamada felicidade, que nós cristãos às vezes desacreditamos do nosso próprio caminho. Vira e mexe, bate alguém no nosso ombro e diz, vamos em tal lugar, lá é assim, assim, né? E a gente vai. Chegando lá naquele local, ali ensina tanta coisa, pular 2 vezes, sentar, abaixar, fungar, ficar deitado com a perna entortada, com a perna esticada de reto, não sei mais o que. E aí no começo, como tudo é novidade, fugindo apenas do encontro dificultoso com nossos próprios defeitos.
há muito tempo, a doutrina espírita vem recebendo pessoas de diversas religiões, e normalmente as religiões têm seus títulos de onde vêm. Pastores, bispos, padres, mestres, mãe de santos, etc, etc. Então as pessoas migram para o centro espírita, passam 20 anos lá. Qual é o título que ele tem? Trabalhador. 20 anos, sou trabalhador. 30 anos, trabalhador. 40 anos de espiritismo, trabalhador. Nem uma estrelinha no ombro, nem algo que significa, nem uma coroa, sei lá, qualquer uma roupa especial, sei lá, nem um anel no dedo para as pessoas beijarem enquanto eu passo pelo corredor, alguém fazer uma referência especial para mim. Parece que eu vou andando naquele caminho chamado espiritismo e eu não obtenho nenhum elogio. E somos ansiosos pelos elogios. Como nós desejamos ser elogiados. E aí então, vem as chamadas mães santas, pastores, padres, e que no mundo também, nós viemos migrando do mundo para a religião espírita, somos doutores, PhD, e não sei mais o que, e chegamos ali, somos trabalhadores. Chegamos ali, somos trabalhadores. Eu vou um dia lá, me fala um defeito. Eu vou outro dia, outro defeito. Outro dia, outro defeito. Ora, pelo amor de Deus, quando é que você, senhor, doutor, mestre, já tem 30 anos de espiritismo e alguém diz assim para mim, mas você ainda tem um defeito? Meu Deus! Será que eu nunca vou ser perfeito? Se eu tivesse 30 anos dedicando numa religião, estavam me carregando com aquelas cadeirinhas para não tocar os pés no chão ou flores para onde eu passar. Tapete vermelho, senão trombetas ao entrar, anunciando meu nome em todos os cantos. Aqui na doutrina espírita, eu sou um trabalhador. Eu sou um trabalhador, estou aposentando a doutrina espírita, eu sou um trabalhador, ninguém fala diferente comigo, ninguém referencia. Ora, que de religião é essa? Porque Jesus era simples. Ninguém também fez isso a ele. E o ser mais evoluído que esteve sobre a Terra passou para nós quase que anonimamente, quando até a própria história, às vezes, se divide dizendo ele existiu, outro diz não existiu. Existiu, não existiu, existiu. E nós queremos passar com todos os louvores e pompas dos homens. E alguns dizem, 10 anos de espiritismo, eu tinha que pelo menos ter um título, um espírita, pelo menos escrito com 2 E. Né? Porque a cada 10 eu ponho um E. Então alguém lendo já sabe que eu tenho 10 anos de espírita. Em tal lugar eu recebi um título X, que me tornava grão 1, grão 2, não sei o que, aquilo, para lá. E eu, enfim, eu tinha que ter uma diferença. Aqui nada. É trabalhador. É trabalhador e é trabalhador. E vamos morrer trabalhador ainda deficiente. Puxa, não é possível. Eu com 40 anos, num determinado segmento de uma religião, eu já quase era um santo. Porque eu já tinha uma poltrona especial para sentar. Eu já tinha alguns que me reverenciavam. Minha maneira de andar na rua era feia, diferente. A maneira de escrever meu nome já tinha de maneira diferente. Eu tinha meus próprios seguidores. E aqui com 40, 50 anos de espiritismo, eu vou tombar meu corpo. E Chico Xavier, um dos maiores espíritas, disse assim, eu sou capim. Porque perguntaram para ele, Chico, se você morrer, quem vai se substituir? Ele disse, minha irmã, eu sou um capim. Morre um, nasce outro. Isso é doutrina espírita, sem louvores. E ainda morrendo e se achando imperfeito. Porque morreremos imperfeitos. Também se 2 dormirem junto, eles se aguentarão, mas um só, como se aguentará? Estão juntos, um acorda, o outro levanta, um faz isso, o outro, olha, calma, e assim vai indo, daquela maneira, sempre de 2 em 2. E se é sempre de 2 em 2, não dá mesmo para dar título para ninguém, porque você teria que premiar de 2 em 2 e nunca de 1 em 1. Então, por exemplo, se eu vou tornar fulano um título X, tem que ser os 2. Porque eles só fazem trabalho de 2. Ele não faz sozinho. Então, sempre de 2, sempre de 2. Jesus precisou de 12. A pergunta que eu sempre faço, e quanto nós vamos precisar? Dos 12, nem todos colaboraram de forma esperada. E nós? Como que não há de acontecer conosco?
onde ele próprio escolheu 12. Teria ele falhado nas escolhas? Mas, no entanto, sabendo da personalidade de cada um e da possibilidade de erro de cada um a si mesmo, ele se assessorou como um líder e explorou ali os seus potenciais. E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe registrarão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha, aqui eu coloquei para quem gosta de anotar: cego aquele que não vê com nitidez, portanto, não compreende a verdade. Esse é o significado. Mas você está dizendo que o cego não era cego de corpo físico, cegueira mesmo, que Jesus então não fez o milagre? Poderia até se fazer, sem dúvida. Poderia também acontecer, sem dúvida. Não estamos tirando mérito da história. Estamos fazendo uma análise para nós. Não queremos falar do que aconteceu. Nós queremos falar o que significa para nós hoje. A Bíblia é algo atualizada da nossa vida. Ficar sondando a vida dos outros, nada nos auxilia se não tirarmos para nós os ensinamentos daquilo que aconteceu. Senão eu estaria falando da vida do cego com Jesus. É preciso entender por que isso aconteceu. Nada aconteceu por acaso. E o que significa esse acontecimento que vem relatando para nós há mais de 2000 anos? Tem um significado na nossa vida, para nós. Isso é o mais importante. Então, quando eu vejo um cego ali, será que nós não somos esses cegos? Cegos que não enxergamos a realidade da vida, a vida real. Olha, como é que 2 cegos poderiam seguir Jesus se eles eram cegos? Jesus ia passar e ele ia ficar e acabou o som. Ficaram perdidos. Então eu poderia dizer, então, eles não eram cegos de corpo, eles viam e acompanharam Jesus. Posso ter essa dúvida? Pode, não, que não disse aí no Evangelho, no texto, que ninguém os levou. Eles seguiram. Seguiram. Mas vamos dizer que os 2 fossem cegos, que realmente tivessem 2 cegos. E vamos também pensar esse cego da nós, que somos nós, cegos da alma, que não compreendemos a verdade, que não enxergamos o conteúdo da verdade. Clamando, e aí então nós podemos dizer assim, clamar é suplicar, é um ato de quem necessita de algo, e nós somos especialistas em clamar. Clamar juntos significa união. Todos nós clamamos, todos nós pedimos, solicitamos auxílio de Deus. Mas o mais interessante é quando unidos fazemos isso. É quando somamos os nossos esforços, nossas vontades de querer bem ao nosso próximo. É quando, por exemplo, eu posso orar sozinho? Posso. Mas eu posso fazer uma corrente de oração, onde eu levo várias pessoas a querer bem determinadas outras. Posso. Não é muito mais bonito? Se a visão do Cristo era o trabalho em equipe, era estimular o trabalho de equipe, então tudo que eu faço em grupo, inclusive caridade, bem, inclusive amor e expressão de amor em grupo, é muito mais bem-vindo. Lógico que eu não posso sentar na ideia de que se não tem um grupo, não preciso fazer nada. Lembra que o menor grupo são 2 pessoas na Terra, mas o menor grupo é você e Deus. Então você pode fazer, até que você encontre um grupo. E isso é muito importante para nós termos um grupo. Nós temos um grupo do trabalho, temos um grupo que chamamos, na nossa sociedade chamamos de família, né? Nós temos que ter um grupo de religião, que é a escola da vida. Enfim, sempre estarmos em sociedade, em coletividade, em convivência. O isolamento não é algo saudável, nem positivo. Jesus não nos deu este exemplo. E quando Buda busca a meditação, ele busca, depois de fazer as suas reflexões, e entender que aquele seria um método para ele fazer. Jesus sai das alturas, desce na terra e vem conviver conosco. E dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Davi significa o amado. Então, filho do amado. O amado, ou amantíssimo, é Deus. Então, filho de Deus, eles estão dizendo assim. Aqui já denota que eles também tinham conhecimento. Naquela época, cego, surdo, mudo, há mais de 2000 anos atrás, o corpo físico de uma pessoa era o maior patrimônio que ele tinha.
Qualquer defeito que você tivesse, você já era excluído da sociedade. Cego, então, não havia método Braille, nem estudavam. E esses dois cegos demonstram aqui que até conhecimento de Jesus eles tinham, porque eles tinham conhecimento de Moisés, e os anunciados dos livros do Antigo Testamento diziam que o Messias viria da árvore de Davi. Então ele chama Jesus assim, filho de Davi, quer dizer, ele tem conhecimento. Esse cego já é muito estranho, porque como é que ele sabe disso? Bom, mas vamos entender que ele podia também ser cego do corpo. E aí uma pessoa prestativa, inteligente, né, ficaria ali prestando muita atenção. Ele não poderia frequentar as sinagogas. Os cegos não frequentavam, os surdos, os mudos, os epiléticos e várias outras doenças eram totalmente excluídos. Porque isso era, na visão deles, o castigo que Deus impunha à criatura e que o tornava impuro perante todo mundo. Então, o filho de Davi. Davi significa o amado, nós já falamos, filho de Deus. Eu poderia aqui pensar, agora nós vamos colocar uma ideia para vocês, que é uma visão psicológica, transpessoal. Eu pensaria assim, Jesus partindo dali, nunca foi dito em nenhum momento, nem os exegetas, nem os hermeneutas falam da onde partiu Jesus, dali aonde. Alguns dizem que é da casa de Paulo, outros dizem que é da casa de Mateus, Pedro, em Cafarnaum, na casa de Mateus, mas ninguém sabe de onde foi. E onde ocorreu isso, ninguém sabe, a localidade. Então eles partiram dali. Uma proposta da visão psicológica é nos entregar que esse dali parte um espírito. Jesus, a individualidade, o significado. Parte um espírito, todos nós somos espíritos. Partiu da onde? Do mundo espiritual, dali, da onde viviam. E mergulha, nasce no corpo físico. Ao nascer, é cego. Porque existem vários tipos de cegueira. Eu posso nascer cego, posso ficar cego. Concordam comigo? Todos nós, no início da criação, somos cegos, porque ninguém tem o conhecimento da verdade. E isso vai se aprimorando a partir que eu vou evoluindo, estudando, aprendendo, experimentando, e assim eu vou crescendo e passando a enxergar a verdade. Eu não nasço detentor da verdade. Eu tenho de me esforçar para encontrá-la, raciocinar, meditar, analisar, estudar, pesquisar e ainda pôr em prática, para verificar se aquilo realmente é verdade. Senão é só crença, não tem fé. Daí, mergulha-se no corpo físico esse espírito. E aí ele começa então a clamar para o Filho do Amado. Lembra que nós sempre dizemos que o Cristo está dentro de todos nós? Que existe Jesus Cristo, mas existe o Antônio Cristo, Maria Cristo, Pedro Cristo, José Cristo. Essa centelha crística, divina, está dentro de nós adormecido. Paulo dizia assim, é necessário que eu diminua e que o Cristo apareça dentro dele. Tá certo? Quanto mais vontade de Deus eu fizer, mais o meu Cristo adormecido, essa centelha feita imagem e semelhança de Deus, porque muitos perguntam, que imagem e semelhança de Deus? É esse Cristo interno, adormecido pelas ilusões do mundo, os desejos materiais, os vícios. Bom, a partir desse momento que o Espírito mergulha, ele vem com um nome chamado personalidade. Então aqui nós vamos encontrar a primeira dicotomia, o Espírito e a personalidade. A personalidade é o que nós somos aqui nesse mundo. É onde você diz eu, meu nome, meu CPF, meu RG, tudo que você diz eu, meu para mim. E teu Espírito é tudo que você diz nós, porque é para nós. Nada é teu, tudo pertence a Deus. A personalidade possui propriedades temporárias das coisas que Deus cria. O Espírito nem temporário ele possui. A única coisa que é dele são as virtudes ou os defeitos, aquilo que ele conquista através da evolução. Essa é a única bagagem de um espírito. As suas inteligências, que são virtudes, todas as virtudes. Daí, essa personalidade já está desperta. Porque essa personalidade, apesar de estar no mundo, aí começa a seguir Jesus. Não se utiliza da apenas admiração, mas começa a aprofundar, seguir o Cristo, analisar cada palavra, pôr em prática, entender e segui-lo. Então é uma personalidade desperta na Terra. Não estava dormindo,
porém, era cego. Estava desperto, ouvia, mas não conseguia enxergar tamanha verdade que o Cristo ensinava. Naturalmente, nós temos dificuldade, por mais inteligentes que somos, e por mais boa vontade que temos, nós temos dificuldade de enxergar alguns ensinamentos. Nós temos sim. E não pense que é falta de fé. Não pense que é falta de força de vontade. É que às vezes precisamos de um tempo para amadurecer o espírito, o nosso psicológico, a nossa psique, né? Isso acontece com as situações da vida. Alguém me diz algo que Jesus nos ensinou, eu falo, meu Deus, mas será que isso é possível? É possível? Daqui a pouco algo acontece, eu fico sabendo que alguém passou por determinada situação, ou eu mesmo passo por ela e falo, nossa, mas não é que é verdade? Isso acontece? Porque a experiência é muito importante para nos amadurecer. Não podemos sentar e apenas estudar teoricamente o que é ser bom, temos que ser bom. Ser bom não é saber como ser. Ser bom é ser, é atuar. Até porque todo o amor que nós encontramos na Bíblia, o significado dele é atuação, ação. Nunca uma ideologia, um pensamento ou um conceito. Quando Paulo fala do amor, que nós já vimos na primeira carta de Paulo, no capítulo 13, nós vamos ver que Paulo fala sobre o amor e ali tudo é ação, 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 ação. E nunca é um conceito, uma filosofia de vida, uma ideologia. Daí, essa personalidade começa a se internalizar pedindo ao Filho de Davi, o Cristo. Estamos nós, todos nós em espírito, na visão transpersonal que estou passando agora. Estamos nós agora em estado de oração, pedindo ao nosso Cristo interno que se manifeste. Pedimos um contato com esse Cristo, com essa potência nossa adormecida. E, quando chegou a casa, também é uma outra discussão na hora que você vai estudar, porque os hermeneutas citam uma coisa, os exegetas citam outra, né? Que casa que é essa? É uma discussão, teria Jesus ter alugado uma casa e morado naquela casa? Seria Jesus, essa é a casa de Pedro, é a casa de Mateus? De quem é a casa? Porque só fala assim, chegando na casa. Quando isso tem, a psicologia transpessoal tende a nos falar assim, já é proposital. Não foi colocada de quem, porque nos induziria a um pensamento. Ele quer nos deixar livre mesmo. Então, quando ele fala chegando a casa, como que ele vai fazer o encontro com Jesus? Nós, personalidade, precisamos encontrar Jesus. Eu saio de onde eu estou e vou numa igreja, numa sinagoga, num templo espírita, num terreiro. Como eu faço o encontro com o Cristo meu interno? Eu vou para a casa. Onde é a casa do Espírito? O coração, o recolhimento. Eu entro em estado de oração. E ali eu vou começar a pedir ao Cristo para ter compaixão de nós, do meu espírito e da minha personalidade. Somos dois. Sempre somos dois enquanto estamos na terra. Nós dois estamos cegos. Tenha compaixão de nós dois. Olha o esforço que eu faço, eu caminho, eu sigo os teus ensinamentos, mas não estou encontrando, não estou conseguindo ver isso. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Então, quando recolheram dessa maneira tanto a personalidade quanto a individualidade, tanto o espírito quanto a minha personalidade, agora encontra com Jesus. Jesus disse-lhe, credes? Mas na história, eles acompanharam Jesus até entrar numa casa. Ninguém sabe qual é a casa. E ali, acompanharam Jesus, Jesus os recebe e lhe pergunta, crede vós que eu possa fazer isso? Olha o teste final. Olha, vocês estão há tempo me lendo, estudando, seguindo-me, se esforçando para cumprir os ensinamentos, zelando pelo aprendizado, já estão ali fiel a mim há um tempo, porque é difícil a fidelidade. A gente só segue até um tempo, depois a gente já dizia. Vai fazer outras coisas, vai seguir outras linhas e tal. Daqui a pouco volta em Jesus de novo apavorado, porque faltou fôlego, não conseguiu nada, fraco, está já começando a ter medo, as coisas começam a dar errado, a doença aparece, aí gruda em Jesus de novo. Aí fica daí, que equilibra de novo, já eu quero dar um salto. Né? Porque ele fala, mas Jesus é muito simples. Ficar na Bíblia,
com pescadores. Não, eu vou lá falar, eu li aqui que o fulano é mestre e tal, vou aprender com o mestre, fulano e tal, não sei o que, né? A gente gosta dessas coisas sofisticadas, aqueles termos requintados, que você lê, não significa nada, quando você encontra na mesma coisa, aí você para e diz assim, pronto, já decorei, porque não adianta explicar, porque eu não vou entender. Jesus é bem simples nas explicações dele, muito tranquila, e ele fazia isso até sem falar. Os espíritos de alta envergadura falam muito pouco, porém o significado é muito profundo. Por isso que quando a gente pega um texto bíblico, pega um versículo, fica horas naquele versículo. Agora a gente pega aqueles livros dessa grossura e fala, quando a pessoa terminou, o que você aprendeu disso? Estudei muito. Entendeu? Às vezes eu digo assim, um versículo por dia da Bíblia já vai te capacitar a enxergar, a tirar a cegueira, ao invés de tantos livros que não te levam ao Cristo. Que às vezes mais nos cega, ilude, perturba, confunde. Então ele diz, crede, vós, que eu possa fazer isso? Olha a pergunta de um grande psicólogo. Jesus foi o maior de todos os psicólogos. Ele vai perguntar ao homem que o segue se ele crê. Mas a cura não vai ser conforme a crença dele. Mas ele precisa se certificar daquele. Jesus sabia que aquele homem cria? Lógico que sabia. Mas ele tinha que trazer o homem à razão. Sacudir um pouquinho, fazer a pergunta. Essa técnica questionativa nos auxilia muito a analisarmos quem somos. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, pergunta qual o meio mais eficaz de nós evoluirmos, crescermos e desenvolvermos. Pensamos que os Espíritos devem dizer a meditação, cromoterapia, homeopatia, exercício físico, não sei mais o que, não sei o que. Os Espíritos dizem assim, conheça-te a ti mesmo. Mas Kardec não se contenta com a resposta, mas como vou conhecer a si mesmo? Aí Santo Agostinho aparece e nos dá uma receita tão simples que parece que nem funciona. Sabe qual é a receita de Santo Agostinho? Para o espírito evoluir. Olha só, é a chave de tudo que nós buscamos, né? Aquela inspiração, me dá uma receita, o que eu faço para evoluir, Jesus? Eu não aguento mais sofrer, eu sei meus defeitos, não aguento sair disso, eu fico rodando e fico mal, é culpa de fulano, é culpa do meu pai, da minha mãe, da religião, da sociedade, de Beltrano, a gente joga como todo mundo, e ali ele fala assim, para você evoluir, passa a se indagar, questionar, técnica questionativa. Pergunta, ao terminar o dia, se tudo que você fez durante o dia, você fez o melhor que você podia ter feito. Se em algum momento você deixou de fazer, se omitiu, e se em algum momento você errou enquanto fez. E se mesmo aquilo que você acertou, você poderia ter feito muito mais ainda. Olha que coisa interessante. É tão simples de fazer isso. E a gente ainda tem dificuldade. Todos os dias à noite você faz. E no dia seguinte, ele dizia, eu levantava, corrigia o que tinha feito de errado, fazia melhor aquilo que tinha feito no dia anterior. Ia fazer aquilo que eu deixei de fazer. E aí refletia novamente, e assim foi indo onde ele alcançou a graça de Santo Agostinho. Então é muito simples. Quem de vós que eu possa fazer isso? Questionar. Jesus está questionando aqueles que buscam a graça. Crede que eu possa fazer isto? Porque ele ainda era um Jesus ali naquela multidão. Ele ainda não tinha se tornado Cristo, não tinha sido crucificado. Então aqueles homens que vinham até ele, amavam ele como? De que maneira? Ele ainda não era o Cristo o Salvador. Então eles estavam indo em busca do milagre. Sabia que ali estavam. Então, Jesus está fazendo uma pergunta para ele ter certeza. Mas você quer que eu possa ver isso? Ora, é aqui que entra... Quando a gente diz creio, nós estamos usando só o nosso intelecto. Só o nosso intelecto que faz isso. Eu estou dizendo a vocês que estamos usando a razão. A razão.
Nós somos, às vezes, muito racionais. Quando alguém diz assim, você crê em Deus? Creio, na hora. Eu falo, não, você está com a resposta na ponta da língua. Ou seja, fez bem o dever de casa. Ou seja, você estudou bastante, escreveu creio 1000 vezes. Mas realmente, você tem fé? Há uma diferença. Né? Crer é quando você não duvida, é quando você usa a sua personalidade, seu raciocínio e o ego. Ego, segundo a psicologia transpessoal, o ego também é acionado no momento da razão, das conclusões. Lógico, você quer ver como o seu ego é usado para você dizer que crê em Deus? Eu digo assim, levanta a mão quem crê em Deus. Aí, 99% de vocês levanta a mão, só aquele que não levanta, ele olha para todo mundo olha para ele, levanta também. O ego. O ego faz ele crer também. Você acha que ele vai ser diferente de todo mundo? Quem gosta de ser diferente? E nós somos ensinados desde pequeno, você crê em Deus? Creio! E se falasse que não creio, de castigo, tomar umas palmadas, antigamente, né? Hoje em dia não pode mais. Né? Hoje em dia, quando a gente pergunta, você crê em Deus? As crianças dizem, mas o que é Deus? E muitos pais não sabem responder. E Jesus? E que Jesus? Ah, sei lá, aquele que nasceu onde bem? Belém, Nazaré? Como que é naquela cidade lá da Judeia? Aquele canto lá dos árabes? Bom, creio de vós que eu posso fazer isso? Conclusão. Ele usou a razão do homem. Crê? E o homem pensou, creio. Se eu estou seguindo o Senhor todo o tempo, eu tenho que ter aprendido alguma coisa. Ou você seguiu sem aprender nada? Olha só, seguiu sem aprender nada? A gente pode passar um tempão no Espiritismo e não ter aprendido nada. E só aprendemos a referenciar as pessoas, até as palavras certas na boca quando nos perguntam, mas não analisamos a resposta. Você é um espírito imortal? Somos um espírito imortal. E o que significa ser imortal? Poderíamos ficar falando horas aqui o que significa ser imortal. E aí nós sentiríamos vergonha de como nós pensamos como mortais. Se somos imortais, está havendo uma incongruência gigantesca. Eu desejo como mortal, eu luto como mortal, eu choro, eu sofro como mortal, mas eu sou imortal? Não é um choque? Só de fazermos essa análise já nos demonstra por que sofremos. Porque temos doenças, porque vivemos como mortais. E por que vivemos como mortais? Porque vivemos iludidos pela vida. E como viver um imortal? Seguindo Cristo, seguindo a evolução. Seguindo a ideia de que não existe morte. Ninguém morre. O corpo fale, mas o espírito vivifica. Todas as religiões falam sobre isso. Todas. Porque se não existir vida após a morte, por que isso vai ser bom? Por que você vai ser ruim? Se dizem que se você for ruim depois da morte, então não tem morte, tem vida. Você vai para o inferno, vai para o céu, vai para o umbral, vai para onde for depois que morrer, então ninguém morre. Então todas as religiões divulgam a vida após a morte, mas eu ainda não entendi a mensagem. Sofro como se a vida fosse só agora. Sofro. E nós somos imortais. Disseram-lhe ele, sim, Senhor. Raciocínio rápido, uma razão muito bem. E isso eu posso dizer assim, depois da gente analisar, a gente pode chegar à conclusão que realmente é verdade, existe o mundo espiritual. Tocou então os olhos deles. Agora um gesto que Jesus faz. Nós vimos em vários gestos de Jesus. Um momento que ele cospe na ponta do dedo e toca na língua. Outro que ele cospe no barro do chão, pega, faz uma lama, passa nos olhos do cego. Agora Jesus toca apenas nos olhos. E aí alguém que tivesse apenas enxergando o ato exterior, já estaria notando tudo que ele vai fazendo para fazer igual. Nós adoramos rituais, cerimônias, copiar. A fase do macaco nunca passa em nós. Nós entendemos assim, que se Jesus cospe na lama, passa no olho, todo mundo que cuspir na lama, passar no olho, vai parar. Ué, não é isso que ele ensinou? Até agora Jesus não falou uma palavra sobre o conceito do que ele está fazendo.
Ele fez, mas não ensinou. E nós temos que seguir o que o Cristo nos ensinou, não o que ele fez. E nem o que fizeram a ele. Porque crucificaram ele. E nós não vamos fazer. Nós vamos fazer, nós somos seguidores, e nós vamos aprender com os ensinamentos de Jesus, não imitando Jesus. Então, ele fez alguma coisa ali, eu fiquei assistindo, né? Pegou nos olhos do cego, mas nós adoramos isso, não é verdade? Porque a gente fala assim, não, é o seguinte, faz isso, usa aquilo, faz não sei o quê, porque fulano fazia. Sempre tem um para dizer, mas por quê? Aí a coisa começa a desandar. Aí não tem explicação, não sei o quê, aí cria uma teoria sobre gigante, vai embora e aquilo ali torna-se um produto super vendido, vende horror e o mundo continua igual. No momento em que eu vou apostar naquilo que eu compro, que eu uso, que eu aguardo o tempo para dar resultado, até eu me desanimar do resultado, eu deixei de estudar o Cristo, o tempo é linear na Terra, perdi tempo, e aí eu passo para outra mendiga, para outra mandinga, para outra, vou. Quando eu sou 60 anos de idade, ainda não consegui, não li uma vez a Bíblia, nenhum dos livros de Jesus. Mas já li todas as séries da ufologia, eu li todas as séries, eu fui embora, eu viajei para esse universo. Conheço a vida de Marte, de Júpiter, de Saturno. Conheço as dimensões do universo. E Jesus, você conhece? Pois você já está perto de morrer, fulano. A hora que você morrer, todas as suas teses passarão. Mas o que ele disse não passará. Nem para outra vida. Você vai ter que entender o Cristo. Então Jesus toca nos olhos. Aqui nós vamos entender o seguinte. Jesus se aproxima quando nós estamos em contato com o nosso Cristo interno, o nosso Espírito, e nós estamos clamando misericórdia para ver. Eu quero ver além das letras. Eu quero ver além das aparências. Eu quero ver a realidade, o conteúdo. Eu quero a mensagem, não a escrita. E aí então, a pergunta do Cristo sempre vem para nós. Credes? Credes que sou eu que vou te dar este ensinamento? Você está vindo ao ler a Bíblia, você está vindo na fonte do conhecimento, mas você crê que sou eu que vou te dar esse conhecimento? Ou você é um curioso apenas? Que é mais um dos seus ensinamentos para misturar com outros tantos dos seus ensinamentos? Você crê que eu seja o caminho? Ou você está só testando, aferindo? Porque se eu não for o mestre, o que tem a te ensinar? Eu só vou confundir você. Porque você vai trazer uma série de rituais na sua cabeça, frases prontas, talismã no peito e tudo mais. Vai chegar aqui, eu vou dizer, tira tudo isso, você vai ficar, não tira, o demônio vai tentar, eu vou... Olha, se assim você é feliz, segue assim. Mas se queres me seguir, renuncia-te a ti mesmo, Jesus disse. A tua personalidade. Então ele vai dizer, vai tocar nos olhos, o Cristo está falando conosco, dizendo ao Espírito, crede que realmente eu possa tornar você enxergar a verdade? E diz sim, Senhor. Ou seja, a personalidade, que é a razão, que raciocina, que pensa, que fica horas em cima das palavras para tentar encontrar alguma coisa ali dentro, agora cede, fala assim, porque eu não consigo mais. Já passei seguindo-vos. Eu já tenho noites e noites em clara, e meu raciocínio, meu pobre pensamento, meu pobre conhecimento, minha pobre experiência, não consegue, com o bisturi da minha investigação, abrir o que está além de tudo isso. Só ti, Senhor. Por isso que ele diz, sim, Senhor. É você que vai fazer eu ver o que eu não consigo enxergar. Então, Jesus faz a força dínamica, né? A força que vem de Deus, que não está somente dentro de nós, é quando nós estamos fazendo essa conexão com o Cristo interno, com Deus dentro de nós, essa força emana de Deus.
vem de dentro de nós. Podemos dizer até como vontade, uma simples expressão, é a força de vontade. Quando colocamos ela no nosso mundo, quando estamos vendo no mundo espiritual, é uma força que realmente divina, que abre a conexão com a nossa fonte de sabedoria. Sabedoria é quando eu pego uma escrita, uma linha, e começo a falar tudo que não está naquela linha. Aí alguém vai lá e lê a linha, mas não está escrito nada disso. É quando foi lá dentro e pegou. Porque aqui fora é cultura. E desperta, acorda, para que a gente encontre a sabedoria. Por isso precisamos refletir, meditar, entender o que estamos lendo. E aí então, nós estamos fazendo uma conexão com a verdade. Aquelas frases só são um código. Tudo que nós estudamos aqui fora são só frases que chamam-nos a atenção para uma reflexão profunda, para nós irmos num arquivo profundo do nosso espírito e trazermos a verdade, que não está ali. É como os acontecimentos da vida, simples, né? Que na verdade, quando prestamos muita atenção, tem significados gigantescos. Mas isso é para quem enxerga, porque quem é cego só tem um significado simples. Para quem é cego, lê a Bíblia, ri dos conteúdos. Isso não tem significado nenhum aquilo ali. É muito vazio, é muito pueril. E então, toca-lhe nos olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Aqui é a pergunta que eu faço a vocês. Por que Jesus perguntou se ele cria? Se a cura seria feita conforme a fé e não a crença? Por que ele não perguntou então, você tem fé? Depende da fé ou depende da crença, a cura? Porque ele pergunta se a pessoa crê. Depois ele fala que cura segundo a fé. Dá a impressão que ele está pedindo uma coisa para cobrar outra. Lembra que nós falamos que a crença é um raciocínio seu. Ele está perguntando, a psicologia transpessoal diria assim, quando você pergunta a você mesmo, você crê, quer dizer, raciocinou tudo que você podia, tentou quebrar essa tese aí ao máximo, provar que está falso isso que você aprendeu, não conseguiu, então acede, crê, seja humilde até que você aprenda algo melhor, essa é a sua verdade. Assim que a gente aprende. Você duvida, critica, até não conseguir mais. Aí a humildade diz, tá bom, essa vai ser minha verdade, até que eu consiga algo melhor. Agora Jesus está falando assim, bom, faça segundo a vossa fé, não a vossa crença. A fé é muito mais profunda. A fé é uma conexão, não é apenas uma certeza, mas é saber por que eu creio. Vindo de experiência, ela vem da espiritualidade. A fé é quase indefinível no mundo físico. O que é fé? Certeza do amanhã? Certeza de tudo aquilo que não somos capazes de explicar? O que é fé? Fé é quando eu sei porque eu creio. Fé é quando eu tenho essa conexão, eu sinto a verdade. Eu ainda não consigo ver. Veja que eles eram cegos e tinham fé. Fé ultrapassa, quando uma pessoa vem adquirir a fé, ultrapassa todos os defeitos que ela tem. O ser mais simples, mais imperfeito que nós imaginarmos, o bandido mais que não pode ter fé. Pode ter fé? Pode. Agora vamos entender como é esse procedimento de fé. Porque a fé vem do espírito e a crença vem da razão, da lógica. Então nós precisamos dos dois para fazer essa união. Por isso, você crê, então faça conforme sua fé. Aqui nós vamos encontrar as fases bem detalhadas da conquista de uma graça. Primeiro, a ação de seguir. A ação, a persistência de nós irmos estudar, aprender para crermos. Nós precisamos entender por quê, duvidar, criticar, até que a gente não aguente mais e ceda, de forma que a gente compreenda perfeitamente o que estamos seguindo, aonde estamos indo. E nunca aceite resposta que não pode, que é um mistério, que é impenetrável, que é pecado. Não existe. Se Deus nos deu inteligência para você usar, senão Ele tira a inteligência e põe goela abaixo de todos nós. Mas se deu inteligência, eu questiono.
E se eu questiono, eu posso duvidar. É o direito que eu tenho. De duvidar é uma coisa, mas não é duvidar e tentar esperar. Duvidar e a força da dúvida faz te levantar e pesquisar até o último. Porque você só pode dizer assim, ó, eu não acredito, é porque eu, através do meu esforço, do meu estudo acurado, dedicado, eu não encontrei explicação. Porque é muito fácil dizer, acredito, não acredito, acredito, e os outros que estudem para vir me explicar. Não, aí não tem sentido. O conhecimento não cai do céu. Se você é médico, porque estudou medicina, é advogado, estudou direito. Você não ficou, sentou e falou, não acredito em advocacia, até que vem o diploma e o conhecimento. Não, isso não vai acontecer. Tem que haver dedicação, ação. Dois cegos, a união. A tua personalidade, agora, depois de seguir Jesus, lógico que tinha os cegos que caminhavam até Jesus, eles também não estavam fazendo esse esforço, eles tinham uma desculpa para não seguir o Cristo. Eu sou cego. Quantos médios têm desculpa para não trabalhar, dizendo, sou doente, é por causa disso, por causa daquilo. Tirando os médios agora. Quantos de nós dizemos que não servimos ao bem, e a gente vai encontrar na Bíblia que até cego faz. Quando a gente quer, paraplégico, coxo, tudo segue. Então ele está dizendo, dois cegos unidos, a união agora. Então, na psicologia transpessoal, sua personalidade agora está convencida pela razão de que o Cristo é o caminho. São dois agora, personalidade e espírito, unidos, clamando, e significa falando e sentindo com humildade. Agora que você reconhece as leis do Espírito, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, agora você vai ter que se pôr humilde. Humilde, humilde, humilde. Essa humildade não é tão simples. Tá? A humildade é quando eu acho que não vou começar sabendo por cima, porque às vezes eu falo assim, não, agora eu já entendi, Jesus é meu mestre. Então vamos ler, mas já passei por isso, já estou lá na frente. Mas não é ele que é teu mestre? Você já está na frente do mestre? Né? Não estou entendendo. Entendeu? Ou seja, nós dizemos, mas não colocamos Jesus como nosso mestre, precisa de um discípulo. O discípulo está aberto, enxergando, procurando todos os dons para receber o conhecimento, aprender, se transformar. A personalidade tem que estar acessível a essa transformação. Porque senão a minha personalidade está se ludibriando. Eu quero seguir o Cristo do meu jeito. Eu quero um céu que me aceita como sou. Eu não tenho que me mudar nada para entrar nesse bendito desse céu. Humildade. Você vai clamar muitas vezes. Muitas vezes você vai clamar. Porque a dor vem, o sofrimento vem, a dificuldade vem, a tristeza vem, e a sua personalidade começa a sentir aquilo ali e clama novamente. Humildemente, não impondo. Não podemos impor. Ele é o nosso mestre. Não é isso? Então é ele quem nos ensina, não é nós que ensinamos a ele. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, não faz aquilo não, faz aquilo outro. Agora é o seguinte, faz desse jeito, não, daquele jeito não dá. Aí a impressão que dá é que o Cristo é o nosso empregado. Porque a gente quer algumas coisas e a gente define como quer isso, não quer aquilo, não quero aquilo, não quero. Quer dizer, Jesus é só executor. Eu nem sequer perguntei, na hora que eu disse o que queria, se ele concordava com o que eu queria. Então ele não é mestre. É o nosso empregado. Porque mestre é quando eu digo assim, Senhor, até tenho vontade de pedir algo. Mas como sabes tudo, não tenho mais nada para pedir. Preciso apenas compreender o que vai me conceder. E aí então eu peço discernimento para compreender e entender. Até porque se eu criasse um pedido, eu não sei pedir. Logo vem os prós e os contras do pedido. O Senhor me dá aquilo ali, eu nem sequer agradeço pelos prós, já estou reclamando dos contras. Aí eu faço um outro pedido para arrumar os contras que eu pedi. Jesus concede. Vamos colocar, está de conta que concede.
E aí vem os outros prós e outros contras. Eu nem sequer dei tempo de agradecer os prós, já estou reclamando dos contras de novo, já estou embaraçado dos contras. E aí eu vou indo, daqui a pouco eu olho a minha vida, eu criei um monte de problema, porque não paro de pedir. Nós não sabemos o que queremos. Em profundidade não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque nós não pensamos como espírito, nós pensamos como personalidade. Personalidade tem um monte de desejos. Isso não é sonho, é desejos. Tem um monte de fantasias, também não são sonhos. Sonhos não é fantasias e nem desejos. Sonho é a possibilidade de você realizar algo, você está de acordo com aquilo que você quer. E isso é para seu espírito. Desejos são necessidades imediatas. Fantasia é aquilo que você está pedindo porque você nem sabe aonde você se encontra. Tipo, vamos supor, um de nós dizer assim, não, Senhor, eu quero amanhã nascer na família lá da Inglaterra, né? Não tem jeito, né? Então isso é uma fantasia. E não é tão simples para muita gente saber o que é fantasia do que é sonho. Porque muitos de nós não sabemos as leis da vida. Crendo e tendo fé, pensamento. E isso é muito importante. Seu pensamento agora, quando você tem fé, o teu pensamento é a tua maior potência. Esse pensamento vem do convencimento da razão. É uma das primeiras coisas, por isso que nós precisamos estudar. Por isso nós precisamos seguir o Cristo muito tempo, quer dizer, estudá-lo, para então se encontrar diante dele e pedir o que quer. Agora, imagine uma coisa tão... Esse aqui ainda não é tão assim, porque ele vai até na casa de Jesus, né? Então você aprofunda. Mas no cego de Jericó, Jesus fala, o que queres que eu faça? O Senhor da vida te deu ilimitados pedidos. Imagina, é um gênio da lâmpada diante de você. Você só não pode pedir 3 pedidos. Você pode pedir 1. Mas imagina Jesus chegar. O que queres que eu faça? Olha, ele não limitou. O homem simples diz que eu vejo. Consciência significa isso. Consciência. Porque ele poderia pedir dinheiro, fortuna, poder, riqueza, beleza. Que eu vejo. Será que nós pediríamos isso? Que eu vejo, não era nem do corpo, tá? Que eu veja em espírito. Era mais humilde ainda. Porque eu acho que se Jesus viesse aqui, pessoalmente, desse a nós o direito de pedir uma coisa, quantos de nós pediria algo para o espírito aqui? Falem a verdade. Nós temos tantos pedidos para fazer, atender nossas necessidades da vida, gente, que alguém de nós ia pensar que é espírito, coisa nenhuma, nós não ia pensar nunca isso. O quê? Diante do mestre, eu sei que eu quero evoluir, me tornar um homem bom, me tornar um homem piedoso, nada disso. Tinha milhares de pedidos aqui na cabeça. Meu Deus, eu não ia saber qual eu ia pegar. E ele fala assim, que eu veja em espírito ainda. Então, coisa seja feito segundo a vossa fé. Segundo a vossa fé. Não a fé dele. Jesus não fala assim, seja conforme a minha fé. Seja como eu quero. Seja como Deus quer. Seja como Deus acredita. Seja como o poder meu, como o poder de Deus. Nada disso. Ele não tira o mérito de quem recebe. Em nenhum momento. Ele dá a todos nós que pedimos conforme o nosso merecimento. Ele não atribui nada a ele. Absoluto. E também deixar claro que ele não atribui aos gestos que ele fez. As mandingas que a gente acredita. As pseudos soluções que a gente acredita. Não, porque eu vou ali, põe uma pinga, sei lá onde, fala com fulano, fala com ciclano, no seu plano, Beltrano. Não, ele não disse assim, ó, gente, quando você quiser ver, faz isso aqui que eu vou fazer, pega no ombro. Não falou nada disso. Ele mostra que existe um segredo ali. O segredo é a fé e a crença daquele homem. Então está com aquele homem, no espírito daquele homem. Só e somente só. Qual é a receita? Nem um chazinho. Nem chá.
para acalmar nossos ânimos. Então, e os olhos se lhe abriram. Pronto. E eles passaram a ver. Vamos supor que eles fossem cegos do corpo. Então eles passaram a ver. E agora cego do espírito? Agora ele encontra a verdade. Descortina diante dele. A realidade. Agora, aquilo que ele pensava que sabia, acabou. Não sabia nada. O que há de ele aprender é muito maior. E os sistemas que a razão, a inteligência dele criou, não tem mais valor nenhum. Porque o que ele vai encontrar na fonte de sabedoria, modifica tudo aquilo muito além. Até agora, a vista dele espiritual, acostumar com a verdade, vai levar um tempo, vai ficar tudo fosco, tudo enorme, tudo diferente, tudo complicado, porque quando o espírito deslumbra com a verdade, realmente ele fica muito confuso. A personalidade tende a pensar que é a pior coisa do mundo. Quando nós, às vezes, quando encontramos com um ensinamento profundo, entendemos algo profundo, pensamos, puxa, como eu era burro. Fala bem assim, eu era muito ignorante. E eu pensei que eu estava certo. Mas depois que eu aprendi algumas coisas, meu Deus, como errei. Quantas coisas eu fiz de errado. E fazia 500 vezes e pensava que estava certo. E até dormir tranquilo. Quando não fazia, sentia até falta. E agora aquilo estava errado. Meu Deus. Então fica atordoado. Normal. Mas os olhos se abrem. E vem atordoamento. Então Jesus lhe adverte severamente. Dizendo, olhai que ninguém saiba. Por que isso? Vem a advertência. Aquele que vai encontrando com a verdade não é para ficar dizendo o milagre, gente. Isso ele está dizendo bem claro. Há tantas maneiras de você falar, ensinar, fazer caridade. Não precisa se envaidecer. Não precisa dizer que você tem contato com Cristo, que você é seu amigo do peito, que todo dia você fala com Ele. Você está entendendo? Você não precisa disso. Você não precisa estar na sombra de ninguém para ser alguém. Você precisa ser alguém em nome de Jesus. Porque enquanto nós estivermos na sombra, nós não somos. Estamos. Há uma enorme diferença. Então não adianta eu querer trazer nomes pomposos de espírito. Quem está dando a comunicação agora é fulano de tal, é Beltrano, é Ciclano, sabe? Nomes honrosos. Eu sou próximo dele, amigo dele. Isso não se faz mais. Nós precisamos entender que o Cristo nos orienta. O Cristo nos orienta. Ele é seguro para nós. E muitos, às vezes, se tomam e utilizam nomes honrosos, espíritos da espiritualidade, dão comunicações. E por que não tem? Não é qualquer espírito que pode dar comunicação através de um aparelho mediúnico? Pode. Então por que ele não pode dar comunicação? Em quem você crê? Eu creio em Jesus. Pois eu sou Jesus. É isso que é o problema. Você é Jesus? Sim, sou Jesus. Como? Mas tem certeza? Sim. Minha mãe, há muito tempo atrás, era Jesus. Quantos Jesus existem no mundo? Milhares de Jesus. Se você não foi nessa, em outras reencarnações, provavelmente você teve o nome de Jesus. Mas Jesus, o Cristo, bom, aí já é outra coisa. Você não perguntou isso. Você era Jesus? E o Jesus de Nazaré só teve um? Jesus de Belém só teve um? E os mnemônicos não contam? E ela diz assim, quando você recebe uma graça, humildade, ele está dizendo, não vai sair falando. Esse é de nós. Nós temos isso mesmo. A gente sai gritando para todo mundo. Quando a gente recebe uma graça, vai gritando, e chama as pessoas através do fenômeno. O Cristo não quer o fenômeno, ele não quer ser mágico. Ele quer ser mestre e não mágico. Então ele não quer que fique falando das coisas que acontecem de cura. Ele está falando para o homem, guarda, fica tranquilo. Mas isso está dizendo a personalidade. Para a personalidade, a nossa personalidade tem esse caráter. E quando a gente consegue uma graça, a gente se acha especial.
E aí usa aquela graça para se tornar especial em todos os lugares que vai. E é muito triste quando o médium usa a mediunidade para ser bem tratado, para ser bem olhado, para ser bem querido. Você não precisa ser médium para fazer caridade. Você precisa ser cristão, filho de Deus, ter amor no coração. Você não precisa ter benfeitor para descobrir a verdade. Você precisa ter vontade de estudar, dedicação e o amor no peito. Então por que a gente quer utilizar sempre de um artifício para ganharmos, de alguma maneira sermos ouvidos? Não tem necessidade. Até algumas pessoas, Raul Teixeira fala sobre isso, dizem assim, mas eu nunca incorporei benfeitor, enquanto outros só incorporam benfeitor. Tem as duas linhas, né? A gente vai encontrar as duas linhas. Tem gente que só comunica com benfeitor. Os pobres e coitados, eles são excluídos. Tudo é benfeitor. E outros, só doentes. Nenhuma mensagenzinha, pelo menos boa tarde que seja. Bom, que a gente tente verificar esses conteúdos psíquicos que nos passam. Está ligado a nós, a nosso ego, a nossa vaidade, aqui interna. Bem, são aqueles que, se tratarem dos doentes com amor, isso é humildade. Mas tratar dos doentes até porque quer um benfeitor, isso não é humildade. Viver cuidando só de benfeitores e nunca passar por um necessitado, isso também não é humildade. Nada de humildade. Então, se você recebeu a graça, se quer, volta para casa e se torne o melhor cristão que você nunca foi até hoje. Olha, Jesus não converteu ninguém, não fez proselitismo a ninguém. A ninguém, não houve negociação. Ele nunca chegou a falar, se você não virar cristão, não te curo, não. Portanto, se tiver alguém de outra religião, denominação religiosa, sempre pergunta para mim, Guto, mas para fazer tratamento aqui, eu tenho que virar espírito? De jeito nenhum. Isso aqui não é o único caminho que leva para o céu. Todas as religiões te levam para o céu, leva a sério e você vai. Você vem, pai, recebe a graça aqui, volta na sua religião e seja o melhor cristão daquela religião, porque é uma coisa diferente de todo mundo e que ninguém sabe, porque você não vai sair falando. Não é isso? Eu combinado? Ninguém vai ficar sabendo, mas se você, sua consciência sabe que você é diferente de todo mundo porque você recebeu uma graça e eles não, você não pode mais negar, não pode mais fazer corpo mole, não pode mais pensar que não existe. Você tem um motivo para ser o melhor cristão da história. Aí isso também vai aviso aos médiuns, que eles não têm motivo para dizer por que não se empenharam com afinco no caminho do Cristo. Porque tinham todas as provas da existência espiritual. Todas. Essa não vai ser desculpa. E a muito será pedido aos que a muito foi dado. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra, ou região, naquela região. Alguns textos dizem assim, que eles saíram porque eles não eram evoluídos, então saí gritando para todo mundo, faz aquela confusão, e aí aquela multidão aumentava em torno de Jesus, os caçadores de milagres, mas ninguém queria realmente aprender as leis, as regras e os seus ensinamentos. Queriam recuperar apenas, só isso. Essa relação ainda que nós temos com Deus. Mas aqui, nós também podemos entender, sim, a psicologia transversal nos mostra que eles eram evoluídos. Mas, gente, sair, eles podem divulgar calado. Eles eram espíritos evoluídos. A psicologia transversal, eles não, ele, porque é um só. A personalidade já estava consciente e sentia a necessidade de interligar-se com o Cristo interno. Uniu-se ao seu espírito. Os desejos do espírito é evoluir, crescer. Não é mais as ilusões da terra. Mas precisava enxergar a verdade. Faz uma oração profunda, entra dentro da casa, no quarto do coração e conecta com Deus. Deus lhe concede, os olhos abrem, o Cristo concede, os olhos abrem, ele passa a enxergar a verdade. Muito bem, e o que ele vai fazer? Ele vai divulgar a verdade. Então eles não são errados o que eles estão fazendo. Bom, se fosse pelo corpo físico, só de você ver um cego enxergando, aquilo já é uma maravilha. Ele não precisa falar nada, a não ser que ele vai fingir que é cego. Então por que ele foi curado? Se ele vai ficar trompando ainda nas pessoas, fingindo? Não. Óbvio que
A graça que você recebe, às vezes, está na cara de todo mundo. Então, não é que você está dizendo, mas você não precisa dizer o que aconteceu. É isso que eu estou dizendo. Não vai sair falando que eu fiz você enxergar com os olhos. Vai sair falando o que você desenvolveu dentro de você para merecer a graça de ser curado dos olhos. Porque a gente só conta o final, mas não conta a história. Quem não quer ser Chico Xavier? Qualquer um de nós. Mas quem quer ter a vida de Chico Xavier? Nenhum de nós. Né? Não é isso? Quem não quer ser um Francisco de Assis? Mas quem quer ter a vida de Francisco de Assis? E todos os grandes homens na Terra, que a gente nós invejamos, queremos, mas não queremos o que eles fizeram para merecer o título que tem. Não adianta nada ele estar dizendo assim, Jesus curou meu olho, Jesus curou minha vista. Isso não vai ensinar ninguém a nada. Milagre não modifica o ser humano. Não modifica o ser humano. Jesus, cansado de fazer milagre até altas horas na casa de Pedro, na praia de Genezaré, no Cafarnaum. Gente, termina aquela madrugada, o sol está nascendo, o homem está pálido, tanto curar, o povo vai embora, Pedro expulsa o povo, porque ele era grosso mesmo, expulsa as pessoas, que nós não vão embora, ele desce na praia e fica triste. Triste. Pedro não entende, sai procurando, encontra Jesus, e fala assim, por que você está triste aqui na praia? Nós curamos um monte de gente, nós vamos ficar famoso. O cristianismo vai ser divulgado em todos os cantos da terra. E Jesus fala, Pedro, o homem me honra com os lábios, mas o coração está vazio. Eu não toquei, milagre não toca o coração do homem. Uma pessoa que fuma já está de câncer de pulmão, está tossindo, não aguenta, ele vai lá, o milagre curou ele e volta a fumar. Ele está bebendo, a cirrose pegou ele, agora ele parou, tá para morrer, porque tem 1 mês que ele não bebe. Tá para morrer já. Porque faz 1 mês que ele não bebe. Vai, ganha milagre, um novo fígado, perdão, né? Um novo fígado, vai beber. O que ele vai fazer? Milagre nos modifica em alguma coisa? Só não dá chance de perpetuar e ainda pensar. Então não era tão mal assim, porque senão não ia ser curado. Tem as pessoas que dizem assim, eu fumo desde os 15 anos, Deus quer ter carputia e tal, e eu fui lá tirar a chave, já tem quase 50, quase 60 anos, até mais, e ela tirei uma chave do meu pulmão, nem mancha tem. E sabe o que ele vai fazer? Fumar depois que ele fala aquilo ali. Está esperando ter mancha. Você está entendendo como que é? Não nos cura. Então o milagre não nos cura, não nos transforma. Às vezes até nos dá a ideia de que o que estamos fazendo não está errado, porque senão Deus não me dava uma nova oportunidade. Então, ele está dizendo assim, milagre não conta, não divulga a ninguém, é seu. Isso que está acontecendo com você, só você sabe o esforço que fez para me seguir, só você sabe o que você mereceu. É uma relação íntima entre você e Deus. Isso ninguém precisa ficar sabendo. Agora, você precisa divulgar sim, porque os seus olhos estão abertos, você está vendo a verdade e você vai divulgar mesmo. Em qualquer lugar que você falar a verdade que você enxerga, de convencer, vão parar a multidão, vão te ouvir. Isso é divulgar, mas você não está divulgando o milagre que aconteceu aqui. O que aconteceu, você não conta. Mas o que vem desse encontro, o que você descobriu após esse encontro íntimo com Cristo, isso você divulga quando você quiser. Ensina. E com tudo isso, tenha mais compaixão, que desenvolva mais o amor, tenha mais paz no coração e tudo mais. Isso você divulga, não a forma que veio o milagre. E se um dia você precisar contar a forma que veio o milagre, porque às vezes a gente tem que contar, conte o esforço que você fez, os anos de dedicação que você fez, se empenhando no estudo para se transformar, construa a sua vida e mostre que aquilo não veio do nada. Não foi porque você teve uma oportunidade que Jesus estava passando, que ninguém mais teve, e que a sua foi sorte, porque não existe sorte na lei de Deus. Você, quando receber uma graça, você está pronto para merecê-la. O importante é você saber, realmente, não é a graça que você recebeu, mas qual foi o esforço que você fez para te dar o direito de recebê-la. Isso é instrução do Espírito. Isso você vai manter, porque isso é a sua verdade.
e vai construindo gradativamente. Senão você não vai conseguir fazer relação entre a graça recebida e o esforço que você fez. Aquilo que estava certo você vai começar a fazer errado, porque você não sabe. Nós fazemos isso, temos graças e graças na vida e não sabemos a conexão entre um e o outro. Às vezes nós estamos dizendo, eu quero um sonho, tenho um sonho maravilhoso, quero concretizar aquele sonho, mas fico fazendo, tendo atitude diária que combate meu sonho. Até um dia que alguém acorda e diz, fulano, você não disse que quer chegar naquele local? Quero. Mas você acha que você está fazendo... Olha o que você está fazendo. O quê? Você está fazendo isso, você nunca vai chegar. Nem você percebeu. Não existe relação. Então tem que haver a relação do esforço com milagre, do sacrifício com milagre, do aprendizado com milagre que você recebeu. Altíssimo Pai eterno, eterno em poder, eterno em justiça e eterno em bondade. Memorável Mestre, amigo e irmão de todos os instantes de nossas vidas. Jesus. Senhor, com tantas ofertas, com tantas descobertas, os nossos espíritos se encontram atordoados. As chamadas, soluções imediatas, os milagres, o poder de autocontrole e de domínio aos outros, a exploração dos recursos atormentados de nossos irmãos e até mesmo nossos. Os vendedores de ilusões, os grandes marketings, em torno das soluções rápidas, eficientes, sem esforço, sem estudo, sem realidade. Hoje, já estamos cansados. Passaram-se muito tempo e quando olhamos para trás, por tantos lugares passamos, por tantas teorias ouvimos. Houve momentos que eu nem sequer mais lembrava de ti. Outros, você se tornou mais uma das teorias da minha vida. Que ora não desse certo a teoria número 1, a número 2 ou a 100ª, você era, sem dúvida, a minha 100ª. Muitas coisas aconteceram. E eu, à margem do teu caminho, sendo periodicamente chamado, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esqueci desta parte. Fui por diversas vezes a ti negociar. E esqueci de tomar sobre nós, o jugo. Esqueci da brandura e do aprendizado, do esforço, da dedicação. Toda vez que te encontrava, enxergava em mim a pequenez que eu era, mas eu sou um homem do mundo, Pai.
Em todos os cantos me dizem sobre a minha inteligência, sobre a minha beleza, sobre o meu status, sobre a minha condição financeira. Eu tenho poder, eu tenho uma formação. E quando eu ia a Ti, eu era um simples servidor, a serviço do Pai. Pensava, logo que começava, o que faço para ser mestre como Jesus? Queria começar ombro a ombro contigo. As respostas não me vinham com muita facilidade. Tudo que eu lia a teu respeito e teus ensinamentos eram confusos. Logo as vozes me apontavam para títulos sonórios. Senhor, hoje estamos desnudos diante de Ti. Somos uma centelha de alto poder de perfeição. Todos os Teus ensinamentos direcionavam o meu espírito. Hoje percebi que nunca elogiaste a minha personalidade, em nenhum momento. Quando me recordo dos Teus ensinamentos, lembro que disseste: vá e resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu era ser iluminado. Mas o que significa isso na personalidade? Não entendia. Sede perfeito, pois teu Pai é perfeito. Senhor, perfeito. E o que significa isso na minha personalidade? Não compreendia. Tedes fé do tamanho de um grão de mostarda, e direis a este monte: passa de cá para acolá, e nada vos será impossível. Mas o que é fé? O mundo aqui fora me elogia de tantas maneiras. Títulos colocados em minha personalidade, pendurados, que eu não tenho nem onde guardar. E toda vez que me deparava contigo era simples. Num ato difícil de autoencontro comigo mesmo, enxergando sempre os meus defeitos. Eles eram como um chumbo nos meus pés. Em tantos lugares eu já alçava voos. Já era bem aceito, bem visto, fotografado, filmado. Diante de Ti, eu era pequenino. E percebia que não era aquilo que a minha imagem colocava à disposição e a preço dos outros. Meu espírito era ínfimo, ignorante, cego, surdo, mudo, aleijado, coxo. Eu não queria isso. Foi muito difícil. Agora eu compreendo o que é ser pequeno. Porque os pequenos serão os maiores no reino do céu. E eu que queria entrar sendo maior, agora eu entendo por que tenho tantos defeitos. Não é porque me dizem que tenho defeitos, é porque eu os posso enxergar dentro de mim. Eu tenho tanto defeito porque ninguém
ou muito poucas pessoas me falaram sobre eles. Me abraçavam, me davam um tapa nas costas, me diziam que eu era um homem bom, que eu era um homem inteligente, que eu era um homem racional, que eu era um homem correto, que eu era um homem perfeito. Só te dizia que eu era egoísta, que eu era vaidoso, egocêntrico. Então, fugi de ti. Quando desencarnamos, os títulos dados pelos homens ficam também, e o espírito é visto com os frutos, as virtudes, os títulos nos concedidos pela sociedade humana advêm das obras que fazemos como humanos. Mas o que adquirimos nas obras, que ficam nos porões profundos da nossa alma, que ninguém vê e que ninguém sabe. Porque tudo que dizem a nosso respeito é aquilo que a nossa personalidade permite expor. Bom mestre, por que me chamas de bom? Bom é só um, o Pai. Senhor, hoje não queremos te pedir nada. Hoje queremos refletir sobre nós. Que a tua luz esteja conosco. Que os bons espíritos estejam conosco durante toda essa madrugada, enquanto o nosso corpo dormir. Que venhamos a refletir sobre nossas condutas, sobre o que estamos fazendo de nossas vidas. Sabemos que a verdade não é muito fácil e que diante de ti eu quero enxergar, Senhor. Toca em meus olhos, infunda o seu amor, faça-me ver a realidade, descortina essas ilusões, desfaçam as fantasias. E eu quero ver o mundo, ver eu como sou verdadeiramente. Torna-se um espelho diante de mim, me faça enxergar profundamente aonde estou, para que eu saiba o quanto tenho que caminhar. Muito obrigado pela oportunidade dessa existência. Muito obrigado pelas infinitas situações que tanto nos ensinam a nos colocarmos exatamente aonde nos encontramos. Muito obrigado pelo passado, pelo presente e muito obrigado pelo futuro, porque como os cristãos nós temos a crença do futuro. Seremos no amanhã muito melhor do que somos hoje, a cada instante. Eu me entrego a ti, Mestre Jesus. Torna-me, ensina-me, cura-me, liberta-me, una-me e me entregue uma missão. E eu sairei repartindo todas as graças que de ti consegui. Fiquemos todos com a paz do Cristo, alicerçada no amor e no conhecimento.